Capítulo 112 Converse comigo. Ouvindo a fala de Niili, o rosto de Ezong se tornou verde. Falando mal dele quando ele não está por perto já é ruim o bastante, mas ele de fato ainda enganou a inocente Xion. Isso é simplesmente falta de consciência e sanidade. Se ele não precisasse de Niili para ajudá-lo a montar o arranjo das 10.000 bestas demoníacas, ele já teria se mostrado e ensinado a Niili uma dura lição. Ezion tinha uma expressão triste em seu rosto e disse a Niili: Niili, não entenda meu pai de maneira errada. Meu pai é na verdade uma pessoa muito boa. Eu sei que ele deseja gastar mais tempo comigo, entretanto, ele é afinal de contas, o Lorde da cidade. Ele carrega em seus ombros as vidas e mortes de muitos dentro de Glory City e não se atreve a relaxar por um momento. Apesar dele não gastar muito tempo comigo, ele ainda me é a pessoa mais respeitada, mais admirada. Eu apenas me odeio por ser fraca demais, e ser incapaz de compartilhar seus fardos. Após ouvir as palavras de Ezion, Ezong, que esteve escondido em um canto, entrou em um longo silêncio. Seu nariz sentindo leve amargor. Em frente à sua filhar, ele sempre foi um pai estrito. Ele sabe que tem feito longe de o suficiente. Ele sente que ele deve muito a Ezion. Quando ele ouviu as palavras de Ezion hoje, seu coração foi incapaz de se acalmar por um longo tempo. Então esses são os verdadeiros sentimentos de Ezion. Niili, eu originalmente pensei que com meu talento, eu temia que eu não seria capaz de chegar ao nível de meu pai. Quando você me passou a técnica de cultivação para mim e me deu o espírito demoníaco da Rainha de Neve, minha força passou por uma drástica transformação, me permitindo alcançar meus sonhos. Apesar de meu pai nunca permitir que fiquemos juntos, para lhe pagar, eu vou concordar com 3 pedidos seus. Não importa o que seja, desde que seja algo que eu possa obter, eu não negarei. Ezion de repente percebeu alguma coisa, fazendo suas bochechas corarem de vermelho. Entretanto, ela orgulhosamente estufou seu peito, seus olhos claros estavam cheios de firmeza. Desde nova, seu pai a ensinou que na vida, graça deve ser retribuída. Além do que, eles também devem ter boa fé e fazer o que quer que tenham prometido. Ezong franziu suas sobrancelhas. Seu coração movido. Então o motivo do aumento da cultivação de Unhersertão foi por causa da orientação de Niili. Isso fez sua visão de Niili mudar um pouco. Parece que Niili ainda trata Unher muito bem. Sério. Não importa qual o pedido, você não vai rejeitar. Niili de repente revelou um sorriso maléfico e caminhou em direção a Ezion. Vendo todo o significado do sorriso de Niili, e ele caminhando em direção a ela, Ezion inexplicavelmente deu um passo atrás em pânico. Suas bochechas se tornaram ainda mais vermelhas. O que Niili vai fazer? Cenas emergiram em seu cérebro. Mas ela percebeu algo, ele levantou seu peito. Já que ela prometeu cumprir 3 dos pedidos de Niili, ela tem que manter sua promessa. Ou então, ela será menosprezada pelos outros. Niili caminhou, passo a passo, para o lado de Ezion e baixou sua cabeça para olhar a Ezion. Ezion, nesse momento, estava charmosamente tímida. Aqueles lábios fortemente apertados, nariz brilhoso como cristal, e olhos espertos eram particularmente atraentes. Como umas maduras que fazia outros quererem mordê-las. Ela vestia um vestido branco, e seu peito estava embrulhado com um laço branco, revelando aquela amável figura dela. Sua saia ondulava ao vento,
como uma fada na noite, enquanto uma fragrância feminina soprava. Ela é uma garota extremamente charmosa. Cenas de sua vida passada lentamente emergiram dentro do cérebro de Neely, fazendo-o sentir-se mole em seu coração. Nesse momento, ele realmente queria abraçar essa figura de Jade. Sentindo a aproximação de Neely, e aquela atmosfera única, Ezion ficou ainda mais afobada. Seu coração estava batendo ainda mais rápido, mesmo aquele pescoço branco como Jade tinha um toque de vermelho. Um indício de atmosfera charmosa cercou as duas pessoas. A noite, nesse momento está simplesmente maravilhosa. Yezong, que estava dentro da escuridão, estava observando Neely se aproximar de Ezion com aquela expressão frívola. Fez toda aquela mudança de vista que ele teve sobre Neely se transformar instantaneamente em nada. Veias estouraram em seus braços. Se Neely colocasse um dedo em Yunir, ele não vai hesitar em surrar Neely ao ponto que até a mãe dele não será capaz de reconhecê-lo. Neely gananciosamente inalou uma baforada do corpo de Ezion. Seus olhos piscaram com um indício de solidão e tristeza. Muitas vezes, ele se preocupava que tudo na sua frente no momento fosse apenas um sonho. Toda noite, ele iria frequentemente ser acordado por pesadelos. As cenas de Ezion morrendo, encharcava seu travesseiro com lágrimas de arrependimento. Ezion nunca vai saber quão eterno é o amor de Neely por ela. Seus incontáveis encontros com a morte e aquelas centenas de anos de solidão. Apenas relembrar Ezion o fazia sentir calor em seu coração. Esse tipo de sentimento fica fundo no tutano dos ossos. Ao retornar, ele se sentiu abençoado, mas ao mesmo tempo, ele tinha medo de perder tudo diante dele. O que é o porquê ele não podia parar de aumentar sua própria força, assim como aquela daqueles ao seu lado. É tudo para eles terem o poder de se proteger por conta própria quando a crise chegar. Não importa o que, ele definitivamente não vai deixar as pessoas diante dele desaparecerem. Ficando próximo a Ezion, ele podia verdadeiramente sentir a existência dela. Neely anseia por abraçá-la, mas ter uma conversa de coração a coração um com o outro. Entretanto, após soltar um profundo suspiro do fundo de seu coração, ele manteve todos esses sentimentos em xeque. Se ele fosse abraçar Ezion nesse momento, ele iria definitivamente assustá-la, certo? NT, sendo mais específico, o termo seria assustá-la pra caralho. O canto da boca de Neely se levantou levemente. Ele se aproximou da orelha de Ezion e lentamente disse: "Meu primeiro pedido é, eu quero que você." Quando Neely disse você, ele propositalmente arrastou a fala. Ouvindo as palavras de Neely, o corpo de Ezion tremeu, ambas as mãos estavam tremendo. Ela tinha por palpite que Neely definitivamente não faria aquele tipo de pedido. Apesar de não ser permitido moralmente, mas já que Neely a agraciou com tanto, e ela disse que ela vai atender 3 dos pedidos de Neely, naturalmente, ela não vai rejeitar. Se for Neely, ela não acharia difícil aceitar isso em seu coração também. Apesar dela pensar dessa maneira, seu coração estava em rodopio. Sua pequena besta, vamos ver se eu não acabo com você. Os punhos de Yezong estavam apertados ao ponto de estalarem. Ele estava simplesmente à beira de explodir. Sua aura Black Gold Rank estava sendo emitida de seu corpo, pronta para explodir a qualquer momento. Se um Expert Black Gold Rank tomasse qualquer tipo de ação, todo esse pátio seria completamente nivelado. Mas mãos esbeltas de Ezion estavam em seu peito, tremendo.
Seu coração também estava batendo selvagemente. Suas bochechas estavam coradas de vermelho, fazendo-a parecer ainda mais charmosa. Seu coração estava cheio de contradições e conflitos. Sentindo a aura violenta de Yezong, Nili soube que isso era longe o bastante. Se ele continuasse, Yezong iria explodir. Nili esticou seus quadris e de maneira sorridente disse: Eu quero que você converse comigo. Conversar com você. A mão direita de Ezion parou no ar. Ela estava, de maneira estupefata, olhando Nili. O que você queria que eu fizesse então? Nili perguntou, seu olhar caiu nas bochechas coradas de Ezion. Ele abriu sua boca, olhou para Ezion em choque. Poderia ser que você pensou que eu iria querer fazer aquilo com você. Eu pareço uma pessoa indecente. Ouvindo as palavras de Nili, Ezion simplesmente queria cavar um buraco e se jogar dentro. Ela originalmente pensou que Nili iria lhe fazer um pedido inapropriado, querendo que, desde que ela nasceu, na família nevasca, ela tem visto muitas coisas que aconteceram entre famílias. 13 anos de idade já é uma idade para casamento. Assim, ela naturalmente tem conhecimento sobre esses assuntos. Se Nili é uma pessoa decente, então ela não é. Nili definitivamente a está fazendo entender errado de propósito. Nili, eu te odeio. Ezion então entendeu, ela foi enganada por Nili. Por ressentimento, ela impiedosamente pisou no pé de Nili e então se virou para correr. Nili é simplesmente irritante demais, ele definitivamente fez isso de propósito. Pensando de novo em todos aqueles pensamentos bagunçados em seu coração, o coração de Ezion estava tremulando desordenadamente. Ovo! Apesar de não doer, Nili ainda segurou sua perna e gritou. Olhando a figura fugitiva de Ezion, ele gritou: Ei, você não disse que você vai atender meu pedido. Por que você não está tendo uma conversa comigo e fugindo ao invés disso? Converse sozinho. Ezion bufou e sua voz soou. Ela já entrou em sua casa. Vendo a figura das delicadas costas de Ezion desaparecer na porta, o humor de Nili se elevou, ele assobiou alegremente. Yezong, que estava no canto, já estava à beira de explodir. Mas após ver a situação atual, ele ficou atordoado por um bom tempo e manteve sua aura violenta contida. Se Nili fizesse algo ruim para Ezion, ele iria definitivamente tomar ação. Mas agora, ele nem mesmo tem motivos para tomar ação. Apenas agora ele percebeu que também foi enganado por Nili. Vendo o longínquo e assobiante Nili, ele se sentiu impotente. É simplesmente impossível se medir Nili com senso comum. Que tipo de pessoa é Nili? Mesmo ele não podia descobrir. É preciso saber que Nili é apenas um pirralho de 13 e 14 anos, quão difícil é de se entendê-lo. Pensando de novo, apesar de Nili ser meio público com suas ações, e estar fora de linha, em termos de caráter, ele ainda não é tão ruim. Mas ainda assim, ele está um pouco preocupado. Ezion é geralmente mais pura, espirituosa e esperta que muitos outros. Mas agora, ela foi completamente provocada por Nili. Ele ainda tem que observar algumas vezes antes de saber se Nili tem más intenções. A figura de Yezong lentamente desapareceu na escuridão. Sentindo a aura de Yezong desaparecer, os cantos dos lábios de Nili sorriram levemente. Ele está apenas provocando Yezong um pouco. Esse sogro que está sempre com um rosto sério é chato demais. Ficando na mansão do Lorde da cidade,
se focando no treinamento, ocasionalmente provocando Yeon e irritando Yesung é interessante. Já que Yesung já saiu, então ele vai começar seu treinamento. Ni pensou dentro de seu coração, achou uma pedra e se sentou. A aura de Ni estava se misturando com a escuridão. O panda de presas e o espírito demoníaco do demônio das sombras estão dentro do reino da alma de Ni, constantemente inquietos. Os pensamentos de Ni estavam conectados com a espada meteórica do Deus do Trovão. A espada meteórica do Deus do Trovão estava piscando com relâmpago. Aquele relâmpago parecia suave e gentil, mas na verdade, ele continha um violento poder enfurecido. Uma vez que Ni use a espada meteórica do Deus do Trovão para atacar, aquele poder será extremamente aterrorizante. Se Yesung sentisse a aura em Ni, ele iria definitivamente ficar inexplicavelmente chocado porque a atual força de alma de Ni já ultrapassou completamente os limites de conquistas de sua idade. Entretanto, Ni escondia sua aura da alma. Mesmo se fosse um espiritualista Black Gold Rank como Yesung, ele teria dificuldades em detectar. Gradualmente, Ni entrou no domínio abnegado de treinamento.